A boa parte, irmãos, vamos falar sobre Marta e Maria, do versículo do 38 ao 42, é isso? Vamos ler? Quando eles seguiam a viagem, Jesus entrou em uma aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não se importa como o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Eu nessa noite eu quero te convidar nessa temática, e quero falar sobre o tema de Maria, de Marta e Maria, e lições principais de oração e serviço. É algo que eu escolhi como uma boa parte, mas olhando tanto para essa história, vocês vão perceber oração e serviço. Se pensarmos de verdade, hoje não temos tempo para orar. Vivemos dias de intensa loucura e intenso trabalhos, muitas vezes antenados com muitas coisas da internet, tendo muito conhecimento na palma da mão através de um smartphone. Temos revistas, isso eu boto para mim que sou mais antigo, e conhecedores de muitas coisas bombásticas que estão aí rolando nas notícias, cursos, pós-graduações, muitas coisas. E muitas vezes, diante de tantas coisas que são necessárias de estudar, de empenhar seu tempo, e outras não são tão necessárias, não conseguimos administrar o tempo. E além da oração, temos o serviço a Deus. Muitas coisas temos aqui: limpar, visitar orfanatos, estarmos em células, edificar, termos o evangelismo, cuidar do templo aqui, ventiladores. Temos também a oração e serviço. Precisamos desenvolver essas duas áreas, administrar espiritualmente essas áreas. A oração é importante, o serviço também. O serviço agrada a Deus e a oração toca. Saber administrar o serviço e saber administrar a oração, e saber administrar também o nosso tempo. Uma tarefa muito difícil nos dias de hoje, né? Às vezes eu fico olhando lá no meu tempinho que eu tenho, aí vai lá, coloca uma coisinha, faz a entrega, coloca outra, dá um pausa, faz outra coisa. E às vezes, diante do serviço aqui, diante da nossa comunidade, muitas vezes a gente se preocupa com tudo isso, se preocupa com tantos afazeres e tantos serviços, e por muitas vezes alguém se perde. Por muitas vezes alguém fica pelo caminho. E aí nós preocupamos em buscar essa pessoa. Às vezes se preocupamos em deixar ela aqui. E aí, diante de tantos esses afazeres, nós temos uma lição muito interessante aqui. Nesta noite vamos conhecer a história de duas mulheres, duas servas do Senhor. Mulheres que amavam Jesus e serviam com alegria. Uma chamada Maria, mulher tranquila, coração entregue ao Mestre, mulher de oração. Outra chamada Marta, valente guerreira, gostava de servir. Tenho certeza que serão momentos profundos diante dessa história. Marta nos ensina a nos servir melhor, hospedando, indo eles no caminho, de Lucas 11:38, diz assim:
Indo eles pelo caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. A primeira lição que aprendemos aqui sobre o serviço cristão é hospitalidade. A hospitalidade é orientada nas Sagradas Escrituras, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. 1 Pedro 4, versículo 9. Também a Bíblia nos lembra-nos a história de Sara, esposa de Abraão, que hospedou os anjos, sem o sabendo, quando eles foram lhe anunciar que Deus daria a ela um filho, Isaque. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, não o sabendo, hospedaram os anjos. Hebreus 12, 9. Nós temos servindo de várias formas, irmãos. Marta agitava de um lado para o outro e culpava muitos dos seus serviços. Lucas 10, 40, parte A. Marta era um tipo de mulher que gostava de servir de diversas formas. Pense como começou a preparar uma boa refeição. Por uma mesa bem arrumada, lavou a louça, passou o aspirador, trazendo para o dia de hoje, claro, não tinha aspirador naquela época. Tá. Vamos enriquecer um pouco a nossa história de hoje. E começou a preparar uma boa refeição, uma boa mesa, arrumar tudo. Levou o lixo para fora, todo o serviço que temos que ter para quando recebemos alguém. Enfim, fez incontestáveis expressões de amor para Jesus. Queria agradá-lo, pois não é sempre que temos uma visita ilustre como essa de Jesus. Até mesmo o apóstolo Paulo se chama de servo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Romanos 1:1. Quando saímos da arquibancada, descobrimos que trabalhar é mais compensador do que apenas assistir. Quando estamos servindo, quando estamos colocando a nossa mão, nós sentimos essa utilidade, sentimos o prazer de servir, gostamos de servir bem, e ao mesmo momento, quando nós erramos e entendemos que não recebemos bem alguma pessoa, vamos fazer de tudo para trazer essa pessoa de novo para estar. Certamente algumas pessoas entraram aqui neste lugar, e você, diante da sua correria, diante dos seus afazeres, talvez você não recepcionou da maneira que você poderia ter recebido. Mas o teu prazer de servir faz você voltar tudo isso de novo. É para limpar a casa de novo? Vou limpar de novo. É para correr atrás dessa pessoa que talvez não recepcionei de uma boa maneira? Vou fazer. Porque o importante é sempre fazer o melhor. E quando saímos disso, Deus nos chamou para não sermos espectadores, mas trabalhadores em uma seara. Deus nos chamou para assistir, mas para servir. Marta nos ensina uma lição de serviço, hospedando Jesus, fazendo uma gostosa comida para o mestre. Mas sua irmã Maria também quer nos ensinar algumas lições. Maria nos ensina a orar e aprender mais. Maria está aos pés de Jesus. De Lucas 11:39, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que quedava-se e assentada aos pés do Senhor, ouvia-lhe os ensinamentos. Maria tinha um prazer em ouvir os ensinamentos de Jesus. Hoje de manhã nós estávamos aqui, e eu glorifico a Deus, sabe, pastor Silas, quando todo mundo estava ali falando, e eu ouvindo ali, eu falei assim, que glória, como é bom essa partilha, como é bom ouvir, olha o que o outro está trazendo. Eu estudei isso de cabo a rabo, e ele trouxe algo que eu nunca imaginaria que eu pudesse aprendê-lo com ele, através da sua experiência. Sabe, irmãos, vamos valorizar os mais de idades aqui. Eles têm ótimas experiências. Vamos ouvir esses que acham, né, que por estar velho com cabelo branco não consegue fazer mais nada. Pelo contrário, são grandes em ensinar com as suas experiências.
Imagine você diante do Mestre, e você diante do Senhor, e aí você está ali, ouvindo tudo, absorvendo tudo, reservando o seu tempo para ouvir. Reserve o seu tempo para ouvir, reserve o seu tempo para orar, reserve o seu tempo para realmente você encaixe nessa tua agenda lotada. Escolha a boa parte. Sabe? Reserve. Porque esses momentos que você acha tão pequeno, mas serão grandiosos. Eu queria que você pudesse somar às vezes 20 minutos, 30 minutos, de segunda a sexta, soma isso. É o que você tem hoje? Amém. É melhor ter 30 minutos do que não ter nada. É melhor parar e dizer: Senhor, estou pronto para te ouvir. Fala Senhor, fala. Aleluias, glória a Deus. Maria tinha um prazer em ouvir o ensinamento de Jesus. Hoje de manhã nós estávamos aqui, como eu disse, aprendemos, ouvimos. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. Lucas 11, 28. Muitas pessoas não conseguem orar mais porque pensam que oração é aquela coisa chata, repetida. Eu vou dizer para você, né, por muitas vezes eu não pude estar aqui na quinta-feira, mas quando eu liguei na live no YouTube e eu vi os irmãos aqui, eu falei assim: Jesus, como é maravilhoso, como é maravilhoso orar, como é maravilhoso, sabe, ter essa partilha. Nosso momento aos pés de Jesus possam ser mais regados à leitura bíblica, cânticos, hinos espirituais, momentos de intercessão, pedidos de necessidades que nós temos, e momentos de gratidão. Como são inesquecíveis esses momentos, irmãos? Como são inesquecíveis. Se nós pudéssemos voltar a nossa aula que tivesse aqui de manhã, certamente você voltaria. Foi inesquecível para você. Momentos com Jesus são inesquecíveis. Momentos com Jesus são únicos. Momentos com Jesus, você, se tivesse, eu vou falar fita porque é do meu tempo, mas se você pudesse rebobinar essa fita de novo, e desse o lado esquerdo de novo para iniciar essa fita, você sim, Jesus, repete tudo isso de novo, porque é muito bom te ouvir e aprender. É muito bom, Jesus, é maravilhoso quando nós estamos sem nada para dizer, quando nós não estamos às vezes sem nada para orar. Levanta um irmão do nada, mas é usado pelo Senhor, coloca a mão no teu ombro e faz assim, e começa a orar por você, começa a falar de cura, se você nunca ter te falado cura para ele, e começa a orar por você, e aí você sente a presença, aí você para tudo e deixa o irmão só orar para você ouvir o Senhor falar. Oh, aleluia, aleluia. Aí você começa lá, aí o teu coração começa a explodir. Oh, meus irmãos, a presença do Senhor faz explodir tudo dentro de nós. Tudo. Aleluias. Como são inesquecíveis esses momentos, quão agradáveis e prazerosos são os momentos na presença de Jesus. O hino Comunhão Preciosa nos ensina essa verdade. Eu fui pesquisar, porque é um pouco antigo isso aqui, o hino. E quando eu for olhar essa letra, comunhão preciosa, como é bom estar perto dos santos, como é bom estar perto dos irmãos. Aleluias. Maria escolheu a melhor parte. Entretanto, pouco é necessário o mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e ela não será tirada.
Lendo essa passagem, algumas vezes nós vimos como Marta, procuramos tanto servir ao Senhor que esquecemos de sentar-se aos seus pés e beber da sua fonte. São tantos afazeres nos tempos de hoje. Estamos preocupados em levar o irmão para a igreja, estamos preocupados em manter o irmão na igreja, estamos preocupados em trazer de volta o irmão que saiu da igreja, estamos preocupados com a altura do som, estamos preocupados com o ventilador, com a multimídia, com o ar-condicionado, estamos preocupados. São tantas preocupações que frequentemente esquecemos de ser Maria. Apenas sentar-se e ouvir. Deixa que o Espírito Santo nessa noite fale ao seu coração, sem correrias, sem querer muitas vezes entender algumas coisas, até ao mesmo tempo interpretar, quanto apenas nos está convidado a orar. Às vezes o melhor, e por muitas vezes nós só lembramos de ser Maria, quando a dor nos bate à porta, estamos passando por horas em sua presença, para calar angústias e as aflições, os sofrimentos interiores que ocorrem na nossa alma. Oramos menos que antigamente. A modernidade tem nos afastado do poder da oração. É isso. Antigamente você abria, você só tinha os canais, né? Você virava, Globo, RTV não, era Manchete. E estou revelando minha idade. Manchete, CNT, SBT, Record, TV Brasil, TV. Chega, né? Não. E aí o que acontece? Tínhamos só isso. Agora se você abre a tua Smart, tem tudo para parar você. Aquela série, não posso parar aquela série. Aquele não pode, não. E aquela lutinha do UFC, E o canal Combate, meu Deus. Tudo tenta tirar a nossa atenção. A modernidade tem feito isso. Mas vamos escolher a boa parte? Vamos reservar momentos também com Deus? Vamos sim. Para que essas coisas não tomem nosso coração, para que essas coisas não tirem o tempo reservado, porque tira mesmo, irmãos, pode crer nisso, eu te juro, uma lutinha dessa são 4, 5 horas, e aí quando está mais batendo é que tu gosta, né? Somos assim. Já para lá. E aí, irmãos, são tantas coisas, são tantos afazeres. Nosso serviço excessivo pode nos afastar da vida de oração. Marta cansou-se. De repente, Marta começou a ficar cansada e disse para Jesus: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Quantas vezes nós cansamos no trabalho? Quantas vezes achamos que tem muito falar e seremos ouvidos? Como os fariseus pensavam na época de Jesus, em Mateus 6, 7, agimos muito e oramos pouco. No livro de Pentecostes, o fogo não se apaga, do pastor Hernando Dias Lopes, conta-nos sobre uma grande igreja na Coreia do Sul. Você conhece Dupont Yu-Cho? David Yun-Cho. A igreja começou em 1958, conta hoje com 700 mil membros, já deve estar com mais. E a maior igreja local do mundo tem 700 pastores auxiliares, 30 mil grupos familiares, 7 cultos para cada domingo, no domingo, com televisão, dezenas de emissoras, rádio, jornal, com 700 funcionários. Agora eu vou dizer o segredo: oração. Teve uma vez que o presidente, diante de um grande movimento, tentou ligar para ele, essa é a história. Tentou ligar para ele e falou assim, a secretária ficou meio
sem saber, a irmã lá, falou assim, e agora? Tem que chamar o David. Não, tem que chamar a ordem suprema. E aí, chegou, falou assim, não, atendo ele depois. O presidente, irmão, atendo ele depois, porque agora eu estou com conferência com o mestre. Ninguém pode me parar. Essa aqui é a boa parte, essa aqui é a prioridade. Eu não, depois eu vou e falo com ele. Quantas coisas tira a gente, até mesmo o trabalho. Quanta coisa está fazendo aqui, nós paramos tudo. Não negocie, não pare. Orar, buscar, serviço. Mas uma coisa é certa, tem momentos que você precisa urgentemente colocar a prioridade. Precisamos, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica em ações de graças, Filipenses 4, 6, Marta estava inquieta e se preocupava com muitas coisas. Lucas 11, 41, diz assim, respondeu-lhe Senhor, Marta, Marta, andeis inquieta e te preocupas com muitas coisas. Para nos ficar quietos na presença de Jesus é mais difícil do que correr de um lado para o outro. É mais fácil ser Marta do que Maria. É mais fácil sair a campo do que depender do Senhor. É mais fácil fazer acontecer do que descansar na sua promessa. Tem uma canção do Diante do Trono que se chama Descanso em Deus, que diz, enquanto eu descanso em Deus, Ele me dá tudo o que eu preciso. É descansar e confiar, a canção diz. É entregar com todo o meu cuidado a Deus. Descansar, repousar, colocar minha esperança em Deus. Falando sobre oração, é entregar a Deus as nossas inquietações. Ah, meu amado, está inquieto, está ansioso, está isso, coloca o teu joelho no chão, para tudo, busque. Porque esta vida, ela pode te embolar de um jeito, que vai chegar uma hora, que até para isso, você não vai conseguir fazer. E se fizer, vai ter que ter um sacrifício muito grande. Muito grande. Precisamos dar prioridade para aquilo que é prioritário. Jesus disse, Marta, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo, uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e essa vos será tirada. Ser Marta é preciso, ser Maria é imprescindível. Você entendeu? Ser Marta é preciso, ser Maria é imprescindível. O que seria de nós sem as Martas, não é verdade? Eu, falando em serviço, agora que nós estamos um pouquinho mais afastados, diante do deslocamento, mas se é uma pessoa que serve com prazer e amor, tudo que está fazendo, e eu posso falar isso com tanto carinho e dedicação, é uma pessoa chamada Jocelimar. Essa relacionada ao serviço, meu Deus do céu, ela para tudo para fazer o de melhor, tudo. Se é para servir, ela vai fazer ali. Às vezes na madrugada, está lá colando as coisas, está lá, está fazendo, está se dedicando, e ainda tem a audácia de perguntar para alguém, ficou bom? Meu Deus, tanto tempo dedicado, tanto ali fazendo, e aí serve como lição para mim. Pessoas são assim, e a gente precisa ver tudo isso. O que seria de nós sem as Martas? Pessoas que põem a mão no arado
e faz acontecer a vida não é feita somente de reflexão, precisamos ter ações. O apóstolo Paulo afirmou: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. É isso. Ser Marta é preciso, mas ser Maria é imprescindível. Também precisamos ter o nosso tempo aos pés do Senhor, precisamos escolher a melhor parte. Ah, Jesus. Tem certos momentos que nós estamos fazendo, e aí chega uma hora que acontece algo que parece que o Senhor enviou um anjo, não sei de onde, ou algum irmão, não sei de onde, e fala assim: ô, calma aí, você viu isso? Você observou isso? Nessas horas, irmãos, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é botar o joelho no chão e dizer: Senhor, eu não consegui ver isso diante de tanto serviço que eu me ocupei, mas essa pessoa de uma forma ou de outra me mostrou que eu preciso consertar isso. Aí eu boto o joelho no chão para saber a direção daquilo que foi mal executado. Ô irmãos, nessa noite aqui, em nome de Jesus, eu quero te trazer esse momento de você pensar, refletir. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida aqui? Será que hoje você está preocupado só apenas com o serviço? Só que uma coisa puxa a outra. Você serve e ao mesmo momento você ora. Todos os dois trabalhos são muito importantes. O que não pode é só executar um e deixar o outro. Os dois podem andar harmoniosamente. Eu treinei essa palavra em casa 5 vezes e saiu. Vou falar mais uma vez porque eu gostei. Harmoniosamente. Você é isso, sabe? Uma coisa não pode fazer e deixar a outra. Serve, mas está servindo, orando na direção de Deus. Serve, mas ao mesmo momento, Senhor, me dê sensibilidade, porque se eu perder a sensibilidade, eu perco o irmão que está do lado, ele se afunda e eu não percebo. Ele se atola e eu estou do lado e não consigo dar a mão para puxar, porque eu estou só olhando para uma coisa. Eu preciso das duas, Senhor. Aleluia. Eu preciso ter um pouco de Marta, eu preciso ter um pouco de Maria. Eu preciso escolher a boa parte, eu preciso de uma forma ou de outra realmente me reorganizar, porque se eu não estou meio assim, mas eu preciso organizar a minha casa, eu preciso organizar, porque eu preciso, Senhor, ter a tua direção. Eu amo te ouvir, eu amo te servir, mas não me deixa que os meus olhos possam de uma forma ou de outra afetar só algo que de uma vez por toda possa me desconectar. Mas me dê, Senhor Deus, me dê o serviço, me dê oração, me dê, Senhor Deus, a oportunidade de te ouvir e matar aquilo que está me consumindo. Tira, Senhor Deus, aquilo que de fato não é necessário na minha vida. Tira, Senhor Deus, as coisas que não estão nutrindo a minha vida, não estão melhorando a minha vida, mas de uma forma ou de outra estão me deixando eu me tornar justamente aquela pessoa que você percebeu, que muitas vezes quando nós temos uma certa direção, isso acontece muito para quem trabalha no ramo de entrega. Você vai fazer algo e se esquece dos detalhes. E para você voltar no lugar de novo, se não houver o detalhe ou um ponto de referência, vai ser difícil para você gravar. E aí você começa a trabalhar na tua mente. Não, eu vi uma amendoeira alta em frente a essa loja.
Eu vi de esquina uma loja de 1,99 não existe mais, né? Mas vamos botar outra coisa. Uma loja de perfume. E aí a sua mente começa a processar isso. E aí você chega, olha para o endereço. Quem está aqui de entrega pode confirmar isso, né, irmãos? Rapaz, é perto daquela amendoeira? Não, é perto daquela perfumaria. Aí você já coloca lá o endereço 7. Meus irmãos, em nome de Jesus, quem ouve a voz de Deus tem direção. Quem ouve a voz de Deus não anda vagando. Quem anda pela voz de Deus tem, quando ele ouve, você para tudo e fala assim: eu estou errado, eu preciso me consertar. Quando nós estamos justamente diante dos pés dele, o nosso serviço é melhor. A nossa prestação de serviço se torna eficiente, porque não prestamos a nós mesmos, mas prestamos aquilo que é dele. As almas não são nossas, as ovelhas não são nossas, tudo é dele. E para prestar um bom serviço, eu preciso estar conectado com ele, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Aleluias. Você vê uma mulher de um outro lado lá, trabalhando, preparando tudo, limpando tudo, e você vê do outro lado uma mulher que parou para ouvir. Serviços necessários. Um dos irmãos aqui que nunca, um dia a gente vai ter o prazer quando acabar o culto, a gente virar a câmera para mostrar os irmãos lá atrás, né? Serviço bom esse lá, está lá o Ebim lá, está o Lucas, está o Cauã, lá, irmãos, serviço aí. Aí você pensa, para sair tudo isso, não precisa de muitas mãos? Precisa. A casa ficou limpinha quando Jesus chegou? Estava, porque alguém limpou. Teve alguém que ouviu Jesus lá? Teve. Os dois serviços foram. Mas em nome de Jesus, nessa noite aqui, em nome de Jesus, irmãos, quando eu estava em casa, eu fiquei assim pensando de uma coisa, que por muitas vezes alguém morreu do meu lado, e eu só preocupado em fazer a obra, e o desprazer de encontrar numa noite dessa, a pessoa passando na rua, totalmente perdida. E aí lá dentro de mim me doeu, e algo disse assim dentro do meu coração, e eu não fiz nada para que mudasse isso. Eu simplesmente estava só preocupado com o serviço. E aí se perdeu. Certamente se eu tivesse parado para ouvir ao Senhor, isso demoraria a acontecer ou nunca aconteceria. Nessa noite aqui, em nome de Jesus, irmãos, coloque no seu coração, orar, ora Marta, ora Maria, é buscar o equilíbrio, e estar fazendo e vivendo a obra do Senhor. Buscar o equilíbrio. Nessa noite, que possamos buscar o equilíbrio, que possamos de uma forma ou de outra, sabe, olharmos para dentro de nós e percebermos que tem coisas que eu e você podemos fazer de melhor forma para o nosso Senhor.